Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje eu estou na presença do deputado estadual, o excelentíssimo doutor Tiago Araújo, que hoje já tem 10 anos exercendo a função política, pública, e que vai trazer para a gente informações sobre o cenário político paraense e suas perspectivas hoje, sistema legislativo. Doutor Tiago, seja bem-vindo, fica à vontade, e é uma satisfação imensa estar recebendo. Primeiro, agradecer o convite, Para mim é um motivo de muita alegria e satisfação poder participar do podcast de vocês, construindo, discutindo, debatendo, como fazer direito, porque, falar em direito pode ter múltiplas formas de pensar, desde a execução correta, da execução mais prática, objetiva com resultados, como também olhando a questão do direito em si. Então, para mim é um motivo de muita alegria poder participar. Eu que estou no meu 4º mandato político, fui vereador de Belém, fui 3 vezes deputado estadual, tenho mais de 10 anos aí já de vida pública e, graças a Deus, todo esse período sem uma mancha na minha história, na minha imagem, só dialogando, debatendo e construindo uma política que possa melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é um compromisso nosso coletivo, não só como político, mas como cidadão. Ô, Tiago, se me permite chamar assim, Por favor. Facilitar. Tiago, na sua história, você pode contar quando foi um divisor de água para você adentrar ao sistema político? Eu cresci dentro da política. Meu pai foi político durante muito tempo, um político muito presente, muito participativo, que eu sempre tive muito orgulho de ver a sua trajetória, e cresci vendo esta boa política sendo praticada. E isso sempre foi algo que me encantou, foi algo apaixonante, que quando eu tinha por volta de 18 anos de idade, me gerou o desejo de poder seguir a mesma carreira, seguir o mesmo trabalho, dando continuidade em tudo aquilo que tinha sido feito de maneira construtiva para a sociedade. Gerei esse desejo, comecei a fazer um trabalho de militância política partidária, fui conhecendo os meandros da política, mas sobretudo as dificuldades da população, as dificuldades da sociedade, que fez com que no ano de 2012 eu fosse candidato a vereador de Belém. Naquele período fui salvo engano, o 8º vereador mais votado da cidade. 2 anos depois virei deputado estadual, me reelegi deputado estadual no ano de 2018. Em 2020 fui candidato com 28 anos de idade à prefeitura da capital. Um projeto naquele momento extremamente ousado, com muita coragem, mas querendo apresentar ideias, propostas, debatendo coisas diferentes para tentar construir uma cidade diferente. Não obtivemos o resultado que a gente queria, mas o sonho de construção de uma boa política não parou naquele momento. Mantive o meu cargo de deputado estadual no ano de 2022, me reelegendo, e estou fazendo o meu mandato presente, participativo, mas sobretudo construtivo, debatendo aquilo que é o problema do dia a dia da população do nosso estado, Qual que seria os maiores desafios hoje enfrentados no caso da Prefeitura de Belém? Eu quero que você pontue dos dois lados. A Prefeitura de Belém e o Estado do Pará. Quais são os principais desafios hoje a ser enfrentados? Olha, eu acho que os dois, na verdade, eu acho que o maior desafio, seja da Prefeitura ou do Estado, é combater a desigualdade. Quando a gente enxerga a desigualdade como o pilar central que nós devemos combater, a gente vai agir em múltiplas áreas, em vários setores e vários segmentos sociais. Desde a geração de emprego e renda, que vai trazer dignidade, oportunidade e independência para aquela pessoa, como gerando oportunidade através do processo educacional, reformando e ampliando as escolas, trazendo educação pública de mais qualidade. Quando a gente enxerga o esporte como um propulsor dessa sociedade, da retirada desse jovem, desta criança que está na rua, vulnerável às fragilidades do sistema social, para que possa, evitar que entre no mundo da criminalidade, no mundo das drogas. Então, a gente tem que enxergar que o combate à desigualdade, ele é o principal foco que nós devemos obter. Só que, para se combater a desigualdade, a gente tem que agir em diversos segmentos. Exato. Geração de emprego... Seria a segunda pergunta, porque a gente identificar as mazelas que se encontra o Estado, o município, é mais fácil do que conseguir criar situações que de fato sejam palpáveis para ser realizado e mudar o cenário atual. Qual que seriam essas mudanças que você poderia... Vamos imaginar o seguinte.
Imagina um jovem de 15 anos de idade que mora e sobrevive em um bairro periférico na cidade de Belém. Este jovem provavelmente tem o seu pai e a sua mãe com dificuldades financeiras numa renda familiar. Esta renda familiar não dá a eles oportunidade de ter, de maneira privada, infraestrutura para subsidiar qualidade de vida para si. Então ele acaba sobrecarregando o sistema público, seja ele educacional, seja o sistema público de saúde, seja lá qual for as ofertas públicas que tenham para este cidadão. Ele tem desejo, ele tem vontade, ele tem querer. E como a grande maioria do processo educacional é frágil, o sistema de saúde é frágil, as ofertas públicas de emprego são pequenas e a oferta privada não é estimulada pelo público por falta de políticas públicas, a gente vai gerando nessas pessoas um círculo vicioso onde ele acaba ficando numa situação de fragilidade social. O que a Prefeitura e o Governo do Estado e o Governo Federal, de maneira coletiva, precisam construir são alternativas de melhoria social. Vamos exemplificar. Quando a gente pega para uma mãe que tem um filho recém-nascido, que hoje ela deixa de trabalhar porque não tem creche, cabe ao poder público vir ofertando uma creche de qualidade para que ela possa deixar seu filho lá e ir em busca do emprego. Quando a gente fala sobre a geração de emprego, a gente tem que falar da oferta através do poder público também, estimulando, baixando carga tributária, diminuindo a burocracia da criação de empresas, para que possa existir de fato o fomento à geração de emprego e renda na cidade e no estado. Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente precisa fazer com que as unidades básicas de saúde, que o atendimento de maneira primordial possa acontecer de fato, que a gente possa ter médicos, enfermeiros, exames laboratoriais, exames de imagens com celeridade, que a gente possa ter reforma e ampliação de todo o sistema público de saúde que já existe. Tudo isso de maneira coletiva vai combater a desigualdade existente, vai dando dignidade. E essa dignidade a gente vai fazendo com que as pessoas possam ter mais qualidade de vida e proporcionalmente menos dependência daquilo que é público. Tiago, é interessante essa percepção, mas por que as pessoas que estão lá hoje eleitas, elas não fazem tudo o que está sendo pontuado por você? O que falta? Porque eu acredito que esta visão deve ser compartilhada com algumas pessoas. O que falta para de fato isso ocorrer? Falta muita coisa. Primeiro, a gente tem um sistema eleitoral extremamente frágil. Muitos políticos que são eleitos e escolhidos pela sociedade, eles estão lá por causa do abuso do poder econômico, comprando voto, porque o eleitor trocou o voto por uma necessidade momentânea. Eu compreendo o eleitor trocar o voto dele, que na maioria das vezes ele não deposita que aquele voto possa de fato melhorar a vida dele, por algo que pode suprir minimamente um desejo ou uma necessidade pessoal ou familiar. Só que isso gera um impacto no futuro muito grande, porque esse político eleito vai entrar em um sistema que deveria construir uma sociedade melhor, que ele não vai ter todo o empenho, a dedicação ou a competência para poder fazer com que este meio de fato melhore a vida das pessoas. Quando a gente pensa de maneira holística na sociedade, a gente precisa ter um conhecimento. Óbvio que todos nós somos seres que aprendemos todos os dias e que bom que a gente evolui com o aprendizado diariamente. Mas a gente precisa compreender que existem pessoas que necessitam muito mais de políticas públicas que outros. E isso não te dá o direito de não enxergar e não trabalhar por essas pessoas. O que nós queremos, e aí eu não falo como político e nem muito menos como um crítico do sistema, o que nós precisamos é colocar bons políticos com compromisso, com competência e com força de vontade de fazer. Dá para ir mudando, não é da noite para o dia, é gradativamente, mas tudo isso tem que ter um início. Isso. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes as pessoas enxergam de fato o que deve ser feito, mas parece que não tem a representatividade. O voto das pessoas não são expresso lá na Câmara do Deputado, na Assembleia Legislativa. Então, de fato, não existe a representatividade dos seus votos. Então, o que faz para corrigir isso? Haja vista que pessoas investem mais dinheiro do que vai conseguir obter com o cargo, vamos supor, de deputado estadual. Haja vista que a gente se depara aí com os valores exorbitantes de pessoas investindo para ser deputado e valores que o qual não terão retorno financeiro.
teoricamente. O que faz essa pessoa estar lá? Onde está a característica ética e moral dessas condutas? Já está praticamente caracterizado que vai existir utilização do cargo público para benefício pessoal e privado e que pode ter uma grande possibilidade de existir corrupção. Ponto. Não existe uma lógica onde você, num agregado de 4 anos de dedicação e de trabalho, vai receber menos daquilo que você está investindo num curto prazo num processo eleitoral. Essa conta não fecha. E se ela fechar é porque está tendo movimentos travestidos com legalidade que de fato são coisas ilegais, coisas que são prejudiciais para a sociedade. Então, eu sou muito crítico ao modelo do sistema eleitoral brasileiro. Vai representar quem? A pergunta que quando eu falo representatividade, é porque a pessoa que está vendendo o voto, entre aspas, ali, ele está vendendo esse voto, mas esse voto vai beneficiar quem? Porque alguém está pagando esse voto. Entendeu? Não, quem está pagando o voto, independente da origem do dinheiro que pagou esse voto, pode ter a maior certeza que isso vai trazer um grande impacto no futuro. Por quê? Porque a pessoa que tinha o voto, que era uma grande ferramenta dela de mudança, inclusive para a sua vida pessoal, que está jogando no lixo, possivelmente por uma ampla necessidade pessoal, alimentar, de emprego ou algo do tipo. Ou algo até mais fútil. Ou algo até mais fútil. Só que isso, no futuro, o único beneficiado é quem comprou. E o comprado, o que vendeu, o que se trocou, ele é extremamente prejudicado porque ele não vai ter de quem cobrar, ele não tem alguém lá que tenha uma representatividade efetiva na discussão daquilo que é melhor para a vida dele e muito menos tem um pilar focado que é combater a desigualdade e melhorar a vida das pessoas. Eu escuto uma frase sempre que o brasileiro não tem memória. E me deparei com uma fala tua que diz o seguinte: se a eleição fosse em Belém, ocorresse a eleição na época de chuva, de inverno, que vocês chamam, né? Provavelmente a maioria das pessoas eleitas ali não seriam. O que você quis dizer com isso? É porque o que acontece? Primeiro, a gente tem que compreender o que é Belém. Belém é uma cidade que vive uma parte dela no nível do mar, um percentual dela é abaixo do nível do mar, é considerado. A gente tem aí o inverno amazônico, que é um inverno forte, ou seja, existe uma grande concentração de chuvas densas, inclusive, na nossa cidade, onde existe um sistema de macrodrenagem extremamente deficitário e ruim. Então, quando você tem uma frequência de chuva grande, com índice pluviométrico grande, com um sistema frágil de saneamento, a gente está falando de diversos e milhares de pontos de alagamento. Então, esses alagamentos eles vão, obviamente, impactar na opinião pública, na análise da comunidade, na análise da população. Isso vai fazer com que aquele prefeito, se ele não for um gestor eficiente, pode ter a certeza que ele vai perder a possibilidade de ter aquele voto. E fazer um asfalto com as fortes chuvas que existem no inverno amazônico é algo muito, muito surreal a ser feito. Então, assim, existem coisas da nossa região que de fato têm que ser repensadas e replanejadas, mas a principal crítica é a falta de manutenção e ampliação de programas para fazer com que o saneamento básico da cidade de Belém possa evoluir ao ponto de diminuir os alagamentos, ao ponto de trazer mais dignidade, qualidade de vida, melhorar a saúde pública, enfim, muitas coisas que estão ligadas à questão do saneamento básico. Como fica a situação dos lixos aqui? A gente depara com várias pessoas denunciando que não tem o recolhimento adequado de lixo e outras pessoas falando sobre o lixão, entre aspas, eu não sei se a denominação correta seria lixão ou seria um aterro sanitário, né? Porque são divergentes, são diferentes, né? Primeira coisa, são coisas diferentes. A coleta, né, da destinação e outra coisa é a questão do tratamento dos resíduos sólidos. Quando a gente trata de coleta, a gente está falando de uma quantidade X, né, de toneladas produzidas de lixo por dia na cidade, que existem empresas contratadas pelo poder público para poder fazer esta coleta e fazer a destinação até, né, o aterro sanitário de Marituba. Primeiro, o valor hoje que é pago ele é um valor muito alto. Segundo, tem que existir pulso da prefeitura, pulso do poder público para fazer com que o valor deste transporte seja menor e que você pague por matéria sólida, não por líquido.
Porque uma boa parte deste material que hoje é transportado até Marituba, ele é líquido, e esse líquido ele vai pesar na balança quando chega lá no aterro. E hoje a prefeitura paga em função disso, então tem um gasto expressivo a mais, que poderia estar sendo evitado, que poderia estar sendo economizado, enxergando mais ofertas, né, de limpeza, né, e de coleta de lixo na cidade, diminuindo os focos de concentração de lixo. Outra coisa é a discussão com uma mão firme e com força de vontade do poder público, gerenciando esse colegiado de Belém, Ananindeua e Marituba, fazendo com que o aterro sanitário pudesse se tornar uma realidade. O que hoje nós estamos vivendo, né, a dúvida e a incerteza se vai continuar em Marituba ou se vai encontrar um outro caminho, é porque a Prefeitura de Belém postergou 4 anos deste debate, empurrando na barriga e não buscando soluções de fato para poder serem resolvidas. E agora o prefeito joga essa responsabilidade praticamente no colo do governador do estado do Pará, para ele ser o ser que vai solucionar. E eu ouso dizer o seguinte: é muito capaz que o governador resolva o problema enxergando a fragilidade que Belém, Ananindeua e Marituba viva e sabendo que não é diretamente a sua responsabilidade por falta de diligência e de força de vontade do prefeito de Belém. Eu coloco essa responsabilidade nele porque dentro da região metropolitana ele deveria ser o maior líder a se lutar, a se brigar para fazer com que esse problema, né, da coleta, destinação dos resíduos sólidos de Belém e da região metropolitana pudesse ser um assunto resolvido de qualidade. Porque essa questão dos lixos, ela afeta diretamente a questão dos alagamentos, né? Ou não? Afeta tudo. Afeta alagamento, afeta a beleza estrutural da nossa cidade, afeta o turismo, afeta a saúde pública, enfim, afeta muita coisa que está englobada, se você olhar, em gestão. Para você ter uma noção, quando o ex-prefeito Zenaldo largou a prefeitura, ele investia cerca de 24% do orçamento do município em saúde pública. E naquele momento não tinha paralisação de médicos, ele tinha feito a construção de 4 novas UPAs, reformado várias unidades básicas de saúde, investindo 24% do orçamento. O prefeito Edmilson, quando assume, mantém, né, os 24% de orçamento, ou seja, não teve uma queda de investimento na área da saúde, mas hoje você vê paralisação dos médicos, falta de insumos, atraso dos prestadores de serviços, os salários estão defasados e muito mal remunerados. Ou seja, a gente está falando de gestão, a gente está falando de uma mão efetiva, com força de vontade, com dedicação e com compromisso do poder público de fazer a coisa acontecer. E detalhe, hoje a saúde pública de Belém tem um déficit mensal de 15 milhões de reais. Só a dívida que a saúde pública de Belém hoje tem ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais. Isso é extremamente preocupante. Há pouco tempo, os médicos tinham grevado. Se o governo do estado não tivesse entrado com 30 milhões de reais de custeio e o governo federal com 20 milhões de reais de custeio, a prefeitura não daria conta de pagar. Só que eles estão aí nesse processo cerca de 3 meses. Então, se você pegar o déficit de 15 milhões mensal por 3 meses, dá 45. É praticamente os 50 que foram dados somados entre estado e governo federal. Já volta a bomba, por quê? Porque eles receberam os 50 e eles não modernizaram, eles não melhoraram, eles não apertaram, eles não diminuíram a máquina pública, eles não fizeram gestão para fazer mais, gastando menos. Tiago, você falou que foi candidato à prefeitura de Belém. O que ninguém conhece você melhor que você mesmo, o qualifica para ser um bom gestor, um bom prefeito para Belém? Primeiro, eu tenho mais de 10 anos de vida pública, então eu conheço uma boa parte, eu não posso dizer na totalidade, porque ninguém conhece a totalidade, dos problemas da cidade. Segundo, que eu me debrucei muito em tentar conhecer os números e as informações para poder tirar do papel projetos estruturantes verdadeiros, sem enganar ninguém. E um terceiro ponto que eu acredito ser muito importante, a minha juventude ela traz um mix entre ideias, propostas e muita força de vontade de fazer a coisa acontecer. Eu tenho 30 anos, né? Tenho uma história ainda muito longa pela frente.
mas uma força de vontade tremenda de fazer as coisas acontecerem e ver a cidade de fato melhorar. Não é fácil. É muito mais fácil você ser deputado estadual, vivendo uma vida mais pacata e muito menos crítica, do que você assumir uma prefeitura com muitos problemas, com orçamento, apesar de ser um orçamento grande, mas com muitos problemas sociais para poder ser suprido com essa cota orçamentária. Só que a vontade de fazer diferente, a vontade de inovar, a vontade de melhorar, ela faz com que a gente se dedique muito a, caso seja desejo da sociedade, fazer uma gestão qualificada para a população. E assim, não tendo conchavo com ninguém, não tendo dependência de nada, de empresário algum, sem estar vendido nem politicamente, e muito menos a alma para qualquer força política que seja, que o nosso princípio vai ser ajudar a construir a política, a boa política, a cidade, o Estado, o país. Tiago, sobre a COP30, qual a sua perspectiva positiva? O que vem de bom com a COP30 chegando no estado do Pará, especificamente em Belém? E o que você vê como requisito ou situações a serem superadas, que são as dificuldades a serem enfrentadas? Assim, a COP30 é um evento mundial, com uma capilaridade muito grande, que podem trazer e vão trazer inúmeros benefícios para o nosso Estado. Ele traz benefícios sociais, econômicos, e também traz um grande benefício ambiental. A COP vai discutir não só a infraestrutura necessária para receber um evento, que vai fazer com que muito recurso do governo federal possa chegar tirando obras estruturantes e benefícios para o dia a dia das pessoas, como ela também dá uma visibilidade global do que é a região amazônica, das nossas fragilidades e do nosso potencial, mas sobretudo de tudo isso que pode ser criado de ativo econômico, político e social para a cidade. Quando a gente enxerga que a COP30 vai trazer a reforma e ampliação do ver-o-peso, é um benefício. Quando a gente enxerga que a COP30 visa trazer a dragagem de áreas para poder recepcionar navios transatlânticos, é um benefício que não só vai trazer para o momento da COP, como também isso vai estar estimulando o turismo, porque a gente vai estar levando o nome de Belém e do Pará para um turismo ecológico que existe muito forte no mundo inteiro. Quando a gente enxerga que a COP30 vai trazer mais asfaltamento para as ruas, que ela vai trazer oportunidade de reforma e ampliação do mercado de São Brás, que ela vai trazer vários, e não são poucos, benefícios estruturais em termos de obras, a disponibilidade de crédito através do BNDES para que a rede hoteleira da cidade possa ampliar de maneira privada, dando mais oferta, mais competitividade no mercado. Isso, para mim, é indiscutível os benefícios. Se você me perguntar se Belém está pronta, não, Belém não está pronta. Belém não está pronta porque o prefeito não tem feito o seu dever de casa, não tem feito o básico, não tem feito aquilo que deveria estar sendo feito com o orçamento público do município. Tiago, porque a visibilidade ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Perfeito. Você colocou com a percepção que pode trazer turismo para cá, pode também excluir um pouco que pode, mas tudo isso. A gente precisa de alguém que cuide, que trate e que faça com que todos esses benefícios que estão sendo previstos pela COP30 para chegar à cidade de Belém, de fato possa acontecer e que ele aconteça de maneira positiva. Que o tesouro do município, que o recurso do tesouro do município possa ser investido para poder solucionar os problemas existentes e que a gente possa fazer uma COP brilhante para o mundo. E um detalhe, o evento da COP30 vai fazer com que a gente possa enxergar o potencial ambiental que existe no nosso estado para poder alavancar a vida das pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi semana passada um investidor que captou, através de um fundo estrangeiro, $100 milhões, 500 milhões de reais, comprou uma propriedade no estado do Pará, que já era degradada, e ele vai plantar, reflorestar uma floresta nativa do bioma Amazônia. E isso vai trazer um grande benefício para o estado, um fomento desta nova commodity do futuro, que é o crédito carbono. E não só isso, como ele vai movimentar até o final do ano no estado do Pará cerca de 500 milhões de reais. Isso movimenta a economia, isso estimula, esse dinheiro chega no pequeno, ele chega no médio, ele chega no grande. Então isso tudo movimenta economicamente o estado, movimenta economicamente as cidades,
traz benefícios reais à população e, com certeza, o evento em si da COP tem tudo para dar certo no Estado. A gente precisa que Belém, que vai sediar, faça o seu dever de casa, cumpra a sua obrigação e trate de cuidar das pessoas e cuidar da cidade para que a gente possa ter um evento grandioso na nossa cidade de Belém. Tiago, qual a sua percepção hoje do governo do Estado? Olha, o governador ele tem sido muito presente, muito efetivo nessa busca de grandes projetos. Eu vi há cerca de 2 dias um vídeo dele participando do lançamento do novo PAC do governo federal, ele sendo inclusive uma das pessoas responsáveis pela fala em nome de todos os governadores do país. Isso mostra uma força, uma representatividade junto ao governo federal. E no vídeo dele também anunciando inúmeras obras que, através do governo federal, vão ser efetivadas no estado do Pará. Inclusive, obras como a região da Transamazônica, que historicamente sofre, né, com abandono, tendo um avanço efetivo. Ele tem dominado uma boa parte dos núcleos políticos do estado. Acho que tem tentado trazer todos esses eventos e traz inúmeros benefícios para a população paraense, mas como todo líder político tem erros e tem acertos. Acho que ele precisa, obviamente, continuar avançando nos projetos estruturantes. Tudo aquilo que dentro da Assembleia precisa de apoio para ajudar a construir coisas positivas junto ao governo do estado do Pará, eu tenho feito e faço com a maior tranquilidade, porque o que a gente precisa é de independência entre o legislativo e o executivo, mas sobretudo melhorar a vida das pessoas. O Tiago, me conta, eu acho que o pessoal deve ter uma curiosidade. Como foi ser deputado com apenas 20 anos? Como é que foi a sua... Eu fui vereador com 20 anos. Com 20 anos, desculpa. Vereador e depois deputado com 22. 22. Quase 20. Como que foi a lidar com as pessoas? Às vezes você já chega, vai deparar com políticos que já estão lá 10, 20, 15 anos. E essas pessoas normalmente são mais velhas. Como foi você chegar, se deparar com essas pessoas? Como é que foi tentar conseguir o teu espaço lá dentro, conseguir ser respeitado? Como foi? Conta pra gente como foi essa parte. Primeiro assim, você só deve ser candidato a qualquer cargo público se você tiver vontade, sonho e convicção de quem você é e do que você deseja. Quando eu resolvi ser candidato, eu tinha a vontade de ser, o sonho de fazer e o desejo de realizar. Vivi momentos de dificuldade, é óbvio. Eu tinha 20 anos de idade, a incerteza que a sociedade tem sobre um jovem de 20 anos naquele momento era grande. Mas a minha vontade, o meu querer, o meu desejo e tudo aquilo que a gente estava se propondo a fazer superava todas essas dúvidas que existiam nas pessoas. Consegui vencer as eleições. O nosso trabalho foi tão presente, foi tão efetivo, foi tão participativo, que 2 anos depois a gente conseguiu ampliar e sair de vereador para deputado estadual. E as dificuldades que existia de relacionamento em função de idade, em função de desconfiança, o tempo foi diminuindo, diluindo em função do desejo, do trabalho, da presença, da inteligência, do diálogo, de poder ouvir a opinião dos outros, de tentar construir coisas coletivas. Quando você pensa no individualismo, quando você pensa num projeto só para você, é difícil fazer com que outras pessoas comprem a sua ideia, porque ele é pessoal. Mas quando você pensa e começa a sonhar projetos coletivos, isso vai tocando no coração dos outros. Então foi através de tudo isso, de força de vontade, de compromisso, de trabalho, de dedicação e de muito projeto de coletividade que foi fazendo com que a gente se tornasse rapidamente uma liderança respeitada e, sobretudo, alguém que queira construir uma política diferente do que hoje a gente vive na sociedade. Tiago, vou fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui. Você responde se você achar que deve. O atual governador indicou a esposa para o Tribunal de Contas do Estado, exato? Do Estado ou do município? Do Estado, né? Como tu vê essa situação? Tu vê como algum impedimento, não ter impedimento? Acha que foi correto, não foi correto? O que tu acha? Cara, a legalização autoriza. A legislação autoriza. Ela foi indicada por líderes partidários. O processo legislativo
que era uma vaga do Legislativo, avalizou ela. A Justiça manteve quando recorreu. Eu acho que se está tudo dentro do trâmite legal, processual e daquilo que manda a lei, é válido. Porque a gente não estava discutindo naquele momento a capacidade técnica dela, a formação dela, a capacidade pessoal. A gente estava debatendo tudo aquilo que estava no arcabouço legal da legislação, porque aquilo ali se tratava de uma indicação oriunda do Poder Legislativo. Se os 21 ou 22 líderes partidários subscreveram, eles estavam avalizando se o processo dentro da Assembleia Legislativa era legal, com trâmite processual legal e a Justiça manteve, é legal. Deixa eu fazer uma pergunta de um tema que está também em bastante evidência agora. Qual é o seu posicionamento sobre a legalização da maconha? Olha, eu sou contra e sou muito contra. Explico por quê. Para mim, a maconha ela pode ser a porta de acesso a drogas muito mais impactantes. As drogas, de um modo geral, elas afetam muito a vida das pessoas, seja do jovem, seja do adulto. Ela atrapalha, no meu ponto de vista, a produtividade, a construção e, enfim, prejudica muito a vida pessoal das pessoas. Então, familiar completo. Familiar, de maneira absurda. E o que o STF está discutindo, essa quantidade, inclusive, é um grande absurdo, porque você pode estar legalizando praticamente o tráfico, o início do tráfico de drogas. Por quê? Porque quando você imagina esse debate entre 25 e 60 gramas que está sendo feito de quantidade para uso, em tese, pessoal, a gente está falando de uma quantidade expressiva. Então, o que vai dar o direito daquele traficante de locomover com aquela droga de maneira legal, porque ele vai estar alegando que aquilo ali é para uso pessoal. E de onde vem a droga? Essa que é a pergunta, né? Se você legaliza o consumo, mas você não legaliza a produção, então é bem estranho. É muito complicado, é muito complicado. Eu sempre fui contra, vou me manter contra e defendo, né, completamente que isso seja reprovado, negado, porque eu sou... Tiago, dentro do cenário estadual, você tem alguma pretensão política fora a questão de deputado estadual? Eu fui candidato em 2020 à Prefeitura de Belém. A gente está trabalhando já a nossa pré-candidatura à Prefeitura, construindo o nosso plano, as nossas propostas, né, para a cidade. A gente quer tirar Belém desse abandono que hoje todos nós estamos vivendo e tentar colocar Belém no eixo do desenvolvimento de políticas públicas que melhorem de fato a vida das pessoas. O que a gente quer é cuidar da cidade, cuidar das pessoas, cuidar dos espaços públicos, né, através de não só de uma candidatura, mas de uma possível gestão. Tiago, o que você vê que seria o grande diferencial teu para o atual prefeito da cidade? Muita coisa, tudo. Primeiro, a gente iria acordar cedo e dormir tarde, trabalhando muito, fazendo com que a máquina pública possa diminuir e as entregas sociais aumentarem. A gente ia investir o recurso público com muito mais transparência e com muito mais eficiência. A gente iria colocar o saneamento básico, a saúde pública, o transporte e a educação como prioridade. A gente iria buscar parcerias públicas-privadas constantemente para fazer com que investimentos privados possam melhorar a vida da sociedade, fazendo uma entrega pública. A gente iria fazer com que a máquina entregasse muito mais benefícios para as pessoas. E aí eu te dou inúmeros exemplos. O mercado de São Brás, que hoje está orçado, salvo engano, em 60 milhões de reais, a reforma e ampliação, eu buscaria fazer ele através de parceria pública-privada. Esses 50, 60 milhões que hoje a Prefeitura está buscando através de operação bancária, que tem juros, tem taxas a serem pagas, eu iria utilizar para fazer coisas estruturantes para as pessoas. Melhorar o sistema de saneamento básico da cidade, melhorar o asfaltamento das ruas da cidade de Belém, melhorar, né, sem dúvida alguma, a estrutura hospitalar de entrega, né, para as pessoas, de mais leitos, de mais celeridade na hora de análise de exames de imagens, laboratoriais, enfim, eu iria fazer tudo isso, que é totalmente o oposto do que o prefeito hoje vem praticando. Tiago, a gente se depara com uma narrativa, não sei se seria a palavra correta narrativa, mas eu vou utilizar a mesma, que o atual prefeito tem
o facilitador dele, que seria a proximidade com o governo do estado e com a presidência da República. Tu acha que esse fator seria determinante para ele conseguir a reeleição? Ou tu acha que você também poderia conseguir criar essas pontes, pavimentar essas estradas para que tivesse acesso a essas pessoas? Olha, o meu acesso é direto com as pessoas. Eu vou buscar dialogar com as pessoas, com a sociedade, com o eleitor. Eu não tenho dúvida que o apoio do governador do estado pesa muito e do presidente da República pesa muito, como do ex-presidente da República também pesa muito. Só que o principal apoio que eu quero é do eleitor, do cidadão. Eu quero conversar, eu quero discutir, eu quero debater projetos verdadeiros, viáveis, com alternativas econômicas, com alternativas baratas e que possam de fato melhorar a vida das pessoas. A estratégia que o prefeito Edmilson vai usar para a campanha dele, cabe a ele. A estratégia que eu vou usar é apresentando a verdade, as ideias, as propostas e aquilo que a gente pode fazer. Eu não vou apresentar projetos mentirosos que não dá para ser feito com o orçamento da prefeitura. Eu não posso dizer que em 4 anos eu vou fazer com que Belém seja a cidade mais bonita, mais harmônica e mais urbanizada do mundo. Não tem como, é humanamente impossível. O que eu vou fazer é acordar cedo, dormir tarde, ter uma equipe técnica, uma equipe competente. Vou buscar aumentar a arrecadação da cidade sem aumentar a carga tributária para ninguém. Eu vou buscar gerar emprego e renda para as pessoas. Eu vou buscar parceria pública-privada para ter mais investimentos na sociedade. Eu vou buscar investir muito através de parcerias públicas também com o governo do estado, com o governo federal, para fazer reforma, ampliação de escolas, de creche, de unidades básicas de saúde, UPAs, hospitais, enfim. Vou me dedicar muito para fazer com que a boa política possa melhorar a vida das pessoas. Já tivemos vários prefeitos na cidade de Belém. Dentre eles, tem algum que você se identifica, você fala assim, esse foi um bom prefeito e você poderia seguir a mesma linha ou não? Você não teria um paradigma dentro da prefeitura? Vários prefeitos fizeram coisas positivas, né? Zenaldo foi um prefeito que ampliou muito a rede de infraestrutura hospitalar. Belém tinha uma UPA, Belém hoje tem 5 UPAs, reformou todos os hospitais, seja o pronto-socorro da 14, como o pronto-socorro do Guamá, como o Hospital Geraldo Mosqueiro, fez aquisição, né, do Hospital Samaritano, que é da prefeitura hoje ali na 1º de dezembro. Esse foi, no meu ponto de vista, um ponto muito positivo da gestão do Zenaldo, o investimento expressivo na saúde pública. O do Selmar fez muitas ruas na cidade, investiu muito em asfaltamento. O Edmilson, modéstia à parte, eu não vi muito resultado das pessoas, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, é a transparência. O ex-prefeito do Selmar saiu aí condenado e processado. O atual prefeito Edmilson, que também foi prefeito no passado, saiu processado, inclusive denunciado por desvio de recurso para aquisição de livros. O ex-prefeito Zenaldo, de fato, eu vi isso, vivi muito de perto, é uma pessoa que não saiu processada, condenada, não carrega consigo esse carimbo da corrupção que vários outros governos carregavam. Então isso eu acho um ponto positivo. O que eu quero fazer, primeiro, é discutir com todo mundo, conversar com todo mundo, construir uma sociedade, uma cidade para todos, que tenha ética, que tenha caráter, que tenha transparência e que tenha muito trabalho para entregar para a sociedade. Que não fique naquele discurso, ele é bolsonarista ou ele é esquerdista, ele é petista ou ele é de direita. Não, a gente precisa de alguém que discuta com todo mundo, porque o eleitor de esquerda ele tem um princípio ideológico que leva ele à necessidade de políticas públicas. O eleitor de direita a mesma coisa. O eleitor de centro também é a mesma coisa. Só que seja o eleitor de direita, ou de esquerda, ou de centro, ele quer educação, ele quer cultura, ele quer esporte, ele quer lazer, ele quer saúde, ele quer infraestrutura, ele quer qualidade de vida. Essa guerra de brigas e narrativas, ela é mais para tentar pescar e fisgar eleitores do que de fato melhorar a vida das pessoas. O que eu estou me propondo a fazer, muito jovem e desde muito jovem, é construir. É construir a sociedade do amanhã, é construir as políticas públicas do amanhã, é construir a Belém do amanhã. A Belém que vai ter mais escola, mais creche, mais hospitais, mais unidades básicas de saúde, que possa ter um atendimento mais célere nas unidades básicas, que possa ter médico e enfermeiro, que possa ter dentista, que a cadeira do dentista funcione, porque hoje nem a cadeira do dentista está funcionando nas unidades
básicas de saúde de Belém. É isso que eu quero. Eu quero que a dona Maria, a dona Raimunda, que o seu João, que são anônimos, que eu não conheço, que podem não ter votado em mim, cheguem nesta unidade e tenham um médico. Hoje, se você for numa unidade de saúde com uma dor de cabeça, com um traumatismo craniano ou com um tumor cerebral, ou seja lá qual for o problema, seja de coluna, seja de cabeça, seja lá qual for, hoje você não tem um médico especialista para lhe atender. Isso vai demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, se for, você vai cair numa caixinha do bairro, da rua, vai cair na mão de um agiota, vai cair na mão de um empréstimo que tem juros, que tem correção, que vai impactar no teu salário, na tua estrutura familiar e vai impactar a tua vida. Tu acha que se tratasse o setor público mais próximo de uma empresa, o que eu observo na questão do compliance hoje, que as grandes empresas adotam, eu percebi numa cidade que eu tive agora no interior de Minas, quando eu fui acessar o sistema público de saúde lá, é idêntico ao sistema que hoje opera, vamos supor, as grandes redes particulares, como Unimed. Então, ou seja, existe um sistema muito efetivo, ou seja, uma questão de gestão muito próximo no caso do prefeito dessa cidade, ele tem as informações. E aqui em Belém, pelo que eu percebo, não tem essa gestão, né, de informações, ou seja, fica uma coisa, parece que falta o compliance, a transparência, a eficácia, os processos, os procedimentos implantados. Tu tem essa percepção ou não? 100%. A empresa visa lucro. Lucro é dinheiro. A prefeitura, o Estado, ela tem que visar um lucro, mas não é um lucro monetário, é um lucro social. Quando você fizer mais coisas gastando menos, você está entregando mais benefícios para as pessoas. Esse compliance que você está falando, esse olhar econômico, administrativo, de gestão dentro do poder público, ele é fundamental. O bom gestor que está trabalhando na área privada, ele quer o quê? Fazer mais entregas, seja financeira ou de benefício para a empresa. E o gestor público, ele também quer a mesma coisa, só que ele não visa o lucro. E não é um lucro monetário, ele é um lucro social. Se você vai fazer no privado, com 100 mil reais, a reforma e ampliação de um posto, você tem que no público fazer com mesmo 100 mil reais a reforma e ampliação do posto. Não é porque no público você vai gastar 400 mil reais para fazer a mesma coisa que o privado está fazendo com 100. Mas é por isso que às vezes o compliance não é interessante no setor público, né? Tem que ser. Porque a fiscalização, às vezes, não é o que ele Inclusive, procura. A minha pós-graduação que eu estou fazendo, ela é em compliance na área pública, porque eu acho fundamental, eu acho extremamente importante a transparência, a ética, porque é o seguinte, esse país desvia por ano 220 bilhões de reais através da corrupção. O Brasil desvia por ano 220 bilhões de reais de corrupção. Isso é um absurdo. Isso está enraizado. A gente tem que devagar ir acabando, encerrando, diminuindo, para poder ter o mesmo dinheiro entregando muito mais benefícios. Mas você concorda comigo que as pessoas que se beneficiam desses 220 bilhões, eles não têm interesse algum no sistema de compliance? Eu falo porque eu trabalho com compliance empresarial e percebo que a fiscalização é muito grande. Volta para a discussão que a gente teve no início. Por isso é importante a hora do voto. Por isso é muito importante você não vender seu voto. O cara que comprou o teu voto, ele não tem compromisso contigo, ele não tem compromisso com o mandato, ele não tem compromisso com o combate à corrupção e muito menos com o compliance. E muito menos. Só que quem vai votar, quem vai legislar, quem vai executar é quem você elegeu. O político não chegou lá de paraquedas, ele chegou através do voto popular. Se esse voto foi construtivo ou comprado, não importa, ele chegou. Então, a hora do votar, a hora da escolha do seu representante é fundamental para o impacto do amanhã, para a implementação do compliance, para o melhoramento da rua da tua casa, para a segurança pública do teu bairro. Pode ser que tu tenhas um carro blindado, mora num condomínio de luxo, e tu não precisas, em tese, de política pública. Precisa. Tu vai precisar menos do que quem mora na área periférica, mas precisar, você vai precisar. Porque na hora da busca do funcionário para trabalhar na tua residência ou na tua empresa, existe educação que vai afetar se o profissional ele é um bom profissional, se ele vai te entregar um bom serviço ou não, se o teu escritório de advocacia vai ter uma entrega processual melhor para o teu cliente. Então, tudo isso é política pública que está enraizado. É interessante, eu não sabia que existia compliance de setor público. Existe.
O que vocês estudam lá dentro nessas matérias? Curiosidade própria. Não, a gente precisa, principalmente no compliance dentro da área pública, a gente precisa fazer com que o excesso de transparência seja efetivo, né? O excesso de informações processuais seja efetivo. E que com isso a gente possa mensurar e qualificar o que traz de benefício a mais daquilo que não estava sendo feito, né? Toda essa evolução ela vai trazendo não só a importância do compliance para a sociedade, porque assim, hoje as regras de compliance que existem dentro do setor privado, ela vai impactar, vamos supor, o preço de uma ação na Bolsa de Valores lá de Nova York por um erro que a Vale cometeu no compliance do balanço da empresa. Isso vai impactar monetariamente, mas o baixo compliance dentro da área pública ela vai impactar também na diminuição de entregas públicas, de benefícios públicos, de entrega para a sociedade e, consecutivamente, menos voto, reeleição e perpetuação de famílias, impérios no poder político da sociedade. Eu entendo que o compliance ele traz uma facilitação até de novos negócios. Haja vista que ninguém quer vincular uma coisa incerta. E quando você tem um compliance, se uma prefeitura tem um compliance, tem as suas regras, seus processos, procedimentos limpos. Então, eu acho que as pessoas da área privada tendem a ter mais facilidade em procurar uma parceria pública-privada. Porque ele sabe onde ele está entrando, ele sabe ele os tem processos. Segurança. Ele tem segurança processual, ele tem segurança jurídica, ele tem tudo isso. Olha a quantidade de pessoas que amam a política, que gostam da política, que estão fora da política, que não entram porque enxergam um ambiente conturbado e turvo. Espera lá, a gente precisa fazer com que as boas pessoas, as pessoas do bem, participem do processo político e mude esta cara ruim que existe hoje dentro da política brasileira. Tu acha que esses processos nebulosos existentes que afastam as pessoas de bem da política? Afasta. Eu não tinha essa percepção. Tenha certeza que afasta. Tem muita gente que tem o desejo, que gosta, que olha e diz assim, eu poderia ser, com a experiência de gestão que eu tenho, de empresário que eu sou, eu poderia fazer isso se eu fosse um prefeito. Mas o cara não concorre. Por que ele não concorre? Porque ele diz, se eu perder, se eu disputar, vão usar a máquina pública, vão usar a secretaria tal para perseguir o meu negócio, a minha farmácia, a minha empresa, a minha distribuidora, eu estou na minha vida aqui também. Para que eu vou entrar numa bola dividida dessa que eu não estou sendo o único beneficiado? Esse cara não vai para a política. Só se o amor dele for muito maior e se ele tiver coragem, porque certamente ele vai correr um risco de trazer esses prejuízos para a vida dele pessoal. Entendi. Tiago, tem mais alguma coisa que você quer pontuar? Eu agradeço eu não bebo café, mas lhe agradeço, né, todo o aprendizado do processo, né, deste café. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar. Como eu te disse, eu acho que o Fazer Direito do podcast ele é muito amplo. Ele é desde o direito em si, né, do jurídico, mas da execução correta, de fazer direito. E o que a gente quer é construir uma cidade de maneira correta, de fazer direito em Belém, de fazer direito no Estado, de fazer direito que a vida das pessoas melhore. Pode ser que tudo aquilo que eu estou brigando e lutando eu não vá viver. Pode ser que eu não vá ser o usuário daquilo. Mas eu tenho que fazer o hoje ser construído para poder alguém viver isso amanhã. Isso é importantíssimo. Então, obrigado de coração. A gente que agradece por estar compartilhando seu pensamento, com certeza agradecendo o podcast e deixo logo as portas abertas para qualquer momento futuro que queira trazer novas ideias, novas percepções para compartilhar com o público aqui que nos assiste. Obrigado. Abraço.